Oi, gente, prazer. Meu nome é André. Hoje eu estou entrevistando a Nicole Martina. São amigonas minhas e elas toparam participar dessa conversa aqui. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre um coletivo que elas criaram aqui em Recife, se chama Coletivo Soma. Eu queria saber como é que foi o início da criação desse processo. Fala aí um pouquinho pra gente. Então, a gente já se conhecia, a gente já era amiga e tal. E a gente estava no momento de querer experimentar um outro lugar de arte, né? Que seria autonomia, que seria sair de um formato mais vertical de trabalho. E aí a gente teve a ideia de se juntar nesse coletivo que na verdade funciona como uma plataforma que a gente chama outros artistas para dialogarem com a gente, dependendo do projeto que a gente esteja em mente, do que a gente está querendo produzir enquanto conteúdo. E pronto, é isso. Acho que o grande estímulo foram as afinidades, né, que a gente tinha de vida, assim mesmo, essa coisa de dialogar muito sobre determinados assuntos, sobre as coisas de sentimento, de vida, essa coisa de como a gente via a arte, o que estava sendo produzido em Recife, e que a gente queria testar isso junto, né? Queria fazer uma coisa compartilhada mesmo. E aí a gente, no início, né, do coletivo, tinha um outro integrante que era Dioge Santos, e a gente chegou a trabalhar em alguns momentos, construir algumas coisas, mas de fato o coletivo só se configurou 2012, 11, né, com a entrada de Dani Neves, que é a videasta da gente, que trabalha com fotografia, com as imagens, que tem esse olhar, né, tecnológico do coletivo, e Que é um outro corpo, né? Que é um outro corpo, que são outras ideias também de outras instâncias que também dialogam bastante com o que a gente pesquisa, com o que a gente quer fazer atualmente a configuração do coletivo é essa, né? Mas eu também enxergo ele de forma bem móvel, né? Então, tem vários colaboradores, né, nesse processo. Então, a gente já teve Kiran, a gente tem umas flechas apontadas também, né, para outros professores, para outras pessoas que trabalham com arte em Recife, que a gente admira, que a gente curte o trabalho. Então, a gente está se conectando com o pessoal que produz, faz, pensa, vive de arte, né? Dança, mais especificamente. E como vocês tem uma coisa importante que a gente não se intitula só um coletivo de dança, assim. Não só, mas assim, o objeto da gente é o corpo, o movimento e as leituras que são possíveis a partir disso, né? Que, enfim, a fotografia e o vídeo estão nesse lugar. E é uma tônica assim, que a gente vem inserindo junto com a pesquisa, né? Enfim, os dois projetos que a gente trabalhou junto, o primeiro foi uma pesquisa em dança. A gente passou um ano se debruçando sobre teoria, né, de corpo mídia, de performatividade, antropologia. É um lugar de interesse da gente. E aí agora, que é um desdobramento dessa pesquisa, a gente está numa criação de um espetáculo, que é um outro produto, assim como outras coisas que a gente vem fazendo, que são performances, são alguns vídeos que a gente nem chama de videodança, mas alguns registros de coisas que inquietam a gente. Assim, na verdade, o que fez a gente se firmar como coletivo foi, como a Anny disse, né, foram essas inquietações da gente enquanto artista, esse lugar, procurar esse lugar, onde é que a gente, eu corpo, eu bailarina, eu ser pensante, onde é que a gente está, o que é que a gente quer fazer disso, o que é que a gente quer dizer. Esse discurso é uma coisa que a gente vem procurando. Acho que as pessoas sintonizam muito com a ideia de coletivo de dança pela experiência forte minha e de Marta enquanto bailarinas, né? Enquanto dançarinas, enquanto fazedoras de dança. Então, quem olha logo, né, já acha, coletivo de dança, né? Então, é legal essa colocação, porque realmente a gente está aberto para essas possibilidades, né? Como a gente tem que entrar na gavetinha do edital, aí a gente acaba, né, pesquisa em dança, se produz um vídeo, tem que ser um videodança, não necessariamente, né?
às vezes a gente precisa dar um nome, mas nem sempre. Então, enquanto a gente puder não dar nome, deixa que as pessoas tirem suas conclusões para a gente já não engavetar, não engessar o processo partindo do coletivo. Entendi. E como vocês duas se conheceram? Tanto dos velhos. Então, gente, velhas. Então, foi... Eu não vou lembrar o ano exatamente, mas... Precisa contar. Iane, né? Iane Costa, que também é bailarina. Hoje em dia ela não mora mais aqui em Recife, mora em Brasília. Que é uma pessoa fundamentalíssima na minha vida, que chamo de irmã, né, minha gente? Ela dava aula no Contato Centro, no Contato Zona Sul. E durante um tempo eu acompanhei Iane, seja em substituições de aulas, seja nos processos dela, né, os processos pedagógicos mesmo. Como ela dava aula e eu já estava na universidade, já fazia artes cênicas, então eu já estava experimentando essa coisa de acompanhar, né? Não chegava a ser uma monitoria oficializada, mas como a gente tinha essa afinidade, eu acompanhei a Iane um bom tempo. E aí Marta era aluna, bicha! E aí tinha um grupo, né? Inclusive você. E aí, bom, a gente se conheceu nessa época, mas assim, não demos um start pro coletivo nessa época, né? Mas eu acho que naquela viagem de Porto, em 2009, não sei se antes disso, eu acho que naquele momento ali, 2008, 2009, a gente deu uma conectada. Eu não lembro exatamente. A coisa do zodíaco, né? A coisa dos sagitarianos, eles se reconhecem de longe, né, querida? Eles sentem a chama do centauro. Enfim, aí a gente foi se conectando primeiro pela afinidade, né, da personalidade, do tipo de música, de como se veste, do pensamento. E depois a dança foi chegando junto para sacramentar o encontro mesmo, né? Que era da vida, que virou profissão, que volta pra vida, enfim, que hoje a gente não dissocia mais, tem nem pra quê, né? Porque é tudo. O que a gente compartilha no vida. Não, o que a gente compartilha no coletivo, ele tá para além de trabalho, né? Tá para além de projeto, tá para além de tudo. Então a gente estabeleceu uma relação mesmo de amizade porque chegou uma hora que a gente tem que dançar a gente, né? Assim. A gente escolheu, né? Foi uma escolha. Foi uma escolha. Inclusive, essa temática da pesquisa, ela começou de uma forma bem subjetiva, né? Um olhar, e quando a gente resolveu compartilhar, a gente viu que esse olhar já não era mais só nosso, né? Essa coisa desse lugar da mulher que assusta a gente, que move, que preocupa, de como a mulher está nessa sociedade, ele é um olhar que ele está em ebulição agora, né? A gente parece que quando você começa a compartilhar as coisas, tudo vira aquilo, né? Você entra na sobre isso. Só um adendo, né? Parênteses. Você entra no feed de notícias, parece que só tem notícia de desaparecimento de mulher, de morte, de questões ligadas ao feminismo, e isso vai bombardeando você, né? Então a gente viu que aquilo era muito maior que a gente, que é a questão que está movendo a gente atualmente. Essa questão do feminino, da mulher, desse corpo, desse contexto social que a gente vive, maluco, agressivo, cruel, enfim. O que é que vocês aprenderam nesse processo de pesquisa com a mulher que foi hiper importante para esse empoderamento de vocês como pessoas? Eu acho que a própria convivência da gente já trouxe. A gente brincava muito no processo de pesquisa que a cada leitura, a cada brainstorm, assim, a cada conversa, a gente era meio que uma terapia, né? Passou muito por esse lugar. Passou muito por esse lugar porque não dá pra falar de um tema que atravessa a gente e que fala da gente mesmo, né? Que é do universo feminino. Então, à medida que a gente estudava isso sociologicamente, antropologicamente, a gente revia e repensava e discutia coisas, conceitos, ideias que formavam a gente enquanto mulher, enquanto indivíduo. Então, estudar isso e falar disso foi falar da gente e repercutir coisas que estão na gente, foi balançar conceitos, questões que já estão atravessando a gente todos os dias. E foi
só. Pra mim, trouxe também, além disso tudo, né? Não tem como realmente dissociar, falar de uma coisa que tá fora, porque não tá fora, né? Somos mulheres, eu vim da periferia, então o projeto ele começou com esse olhar dessas mulheres, né? Desses tipos de relacionamento que mulheres da periferia de Recife conseguem construir de uma forma caótica e vivenciam isso. Cria uma naturalidade e isso me assustava, porque eu disse, caraca, como assim, né? Como é que elas vivem nesse caos? Então, ter essa fundamentação teórica também da antropologia, da sociologia principalmente, me trouxe um olhar muito mais respeitoso para esses contextos, né? Porque o que antes eu tinha uma crítica e rolavam julgamentos, uns pré-julgamentos sobre roupas que as pessoas escolhem para usar, sobre atitudes que as pessoas tomam, né? Sobre relacionamentos que constroem, que não necessariamente fazem parte da minha realidade, mas existem, então, no mundo, né? Então, eu acho que ter contato com esse olhar de, não é porque não é assim que eu vivo que é ruim, é bom, é certo ou errado, né? Então, antes de tudo, existe, tá ali para ser respeitado, e a gente optou por ampliar esse universo da comunidade, porque viu que estava na gente, que os preconceitos também estavam na gente, que o machismo está na gente, que as violências e as marcas, né? É engraçado a gente ter falado disso hoje, né, na discussão, mas elas realmente constituem a gente e devem ser levadas em consideração, né? Não é simplesmente descartável, eu não posso considerar que a pessoa vive numa casa que é um vão, né, e com 9 filhos, e tem um namorado, tem um marido, eu não posso julgar, eu tenho que levar tudo isso que está girando ali para aquela pessoa agir daquela forma e se constituir daquela forma. Ai, eu queria agradecer a vocês. Queria que a gente deixasse uma pinta pro futuro. Beijo, YouTube! Marquem nossas caras, juntos nossas queridas! Tchau, obrigadão. Espero no obrigada futuro a você. A gente poder trocar mais figurinhas. Vamos trocar. Arrasou! Valeu, Nossa. foi tudo. Arrasou, Brasil! Deu tempo aí de... Deu. Gente, é que elas falam demais. Deu 11 Eu disse, minha gente, não vai dar certo esse negócio. Não vai ter